o presidente Lula ligou para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para falar sobre o tarifaço norte-americano e o fortalecimento, na avaliação dele, dos BRICS. Os dois países tiveram as tarifas alteradas para 50% por decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No Brasil, uma taxa adicional de 40% sobre os já aplicados 10%, ao passo que na Índia o índice dobrou. Antes era 25%. A imposição foi o principal assunto do telefonema. Em nota, o Planalto afirmou que os dois líderes conversaram e reafirmaram a importância em defender o multilateralismo e a necessidade de fazer frente aos desafios da conjuntura, além de explorar possibilidades de maior integração entre essas duas potências, que fazem parte dos BRICS. Na visão do Itamaraty, a escolha da Casa Branca em sobretaxar Brasil e Índia foi política e simbólica. Apesar de a China ser o maior desafio comercial dos americanos, foi Modi o principal crítico da política protecionista de Trump durante o encontro dos BRICS no Rio de Janeiro neste ano. Lula e o premier indiano também trataram sobre o fortalecimento dos BRICS como alternativa aos Estados Unidos. O compromisso é aumentar o comércio bilateral para mais de 20 bilhões de dólares até 2030. Os dois ainda trocaram informações sobre as plataformas de pagamento virtual, aqui, o Pix, incluindo o Pix e a UPI indiana. Lembrando vocês que o Pix está sobre a mira dos americanos. E para falar sobre BRICS, sobre tarifaço, sobre Trump, a gente vai conversar agora com quem... ainda não conseguimos conectar? A gente já traz ele, eu vou guardar a surpresinha para vocês, gente. Mas a gente vai falar com uma das pessoas que mais entende do assunto. Graça, vou com você. Já estamos com ele na tela, então vamos lá. Gente, nós vamos conversar agora com Roberto Azevedo. Roberto Azevedo foi diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, é um dos diplomatas brasileiros mais experimentados, experiência global, então não tem melhor pessoa para a gente falar desse assunto. Boa noite, Roberto, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Poder e Mercado, agradeço muito você ter atendido o meu convite. Roberto, a sobretaxa, especialmente ao Brasil, tem uma motivação declarada por Trump política, que é a questão do julgamento de Jair Bolsonaro. Mas tem muita gente que diz que por trás disso estaria o fortalecimento dos BRICS, tanto que veio logo após a reunião aqui no Rio de Janeiro. Trump também sobretaxou a Índia, aumentou de 25%, agora foi para 50%. E o Brasil faz uma opção, nesse telefonema de Lula a Modi, de fortalecer a relação com os BRICS. A gente percebe, Lula opta por ligar para Modi, ao invés de tentar se aproximar dos Estados Unidos e negociar esse tarifaço, Lula liga para Modi, mas se recusa a ligar para Trump para tentar negociar. Está certo ou errado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Acho que o cálculo político do governo brasileiro, enfim, apenas o governo brasileiro saberá responder. Mas o que eu posso dizer para vocês é que cada país vive um momento diferente. As relações ou as negociações da Índia com os Estados Unidos seguem uma lógica. As negociações da China com os Estados Unidos seguem outra lógica, da Europa, da União Europeia, do Canadá, do México e do Brasil. Cada um tem uma lógica diferente e nós temos que entender o que está acontecendo dessa maneira, Então, trocar ideias, conversar, falar sobre, enfim, o que cada um está experimentando, que estratégia está adotando, eu acho que é um passo natural. Eu acho que tem que conversar mesmo, saber como que os outros estão pensando em reagir, qual é a avaliação que eles estão fazendo do contexto negociador. Eu acho que isso tudo faz parte do jogo internacional de poder. No caso do Brasil, em particular, você tem uma dimensão política muito grande e que está muito presente
nessa relação econômico-comercial com os Estados Unidos, essa dimensão política que, evidentemente, torna as coisas ainda mais complexas. Mas, Roberto, tem uma opção clara ali, né? Quando, olhando só para o caso do Brasil, quando o Lula se recusa a ligar para o presidente Donald Trump para negociar o tarifaço e aposta tudo nessa estratégia Sul-Sul, que vem desde os primeiros governos Lula, né? E se aproxima de novo do BRICS. Olhando especificamente para o caso do Brasil, quando ele reforça a estratégia Sul-Sul e não tenta uma aproximação com os americanos. Como é que você avalia esse posicionamento diplomático? Eu acho que não é surpresa para ninguém que o presidente Lula tem uma orientação política voltada para o Sul, né, para o Sul global, como se diz por aí. Isso não é novidade para ninguém, ele tem essa afinidade com a agenda do desenvolvimento dos países emergentes. Eu acho que a gente não pode ignorar isso, nem supor que seria diferente. A aproximação com os Estados Unidos ela é mais desafiante, evidentemente, pelas próprias diferenças ideológicas entre os dois governos, as duas administrações. Então, eu não vejo nenhuma novidade nessa aproximação com o Sul e nessa dificuldade maior dificuldade de relacionamento com os Estados Unidos, até em função das personalidades envolvidas. O senhor acabou de mencionar uma coisa muito interessante, embaixador, que são as personalidades envolvidas nisso. É óbvio que todos sabemos que o Lula tem esse discurso, a política externa do Lula tem essa simbologia de países emergentes, de buscar alternativas à hegemonia dos Estados Unidos. Mas numa situação como essa, que existe um dano econômico concreto para um pedaço grande da economia brasileira. Daria para o governo ser um pouco mais pragmático ou não tem com quem conversar em Washington mesmo? Acho que o discurso político ele não é unidirecional, né? Quando um chefe de Estado, ou um chanceler, um ministro, um agente político fala, se expressa publicamente, ele não está falando apenas para uma plateia. Ele está falando para o público externo, ele está falando para o público interno, ele está falando para diferentes segmentos dentro do público interno e do público externo. E o que ele diz, o que ele fala, como ele se posiciona, envolve um cálculo de qual o impacto que essa narrativa terá em todos esses públicos-alvo, né? Eu acho que o pragmatismo vai depender, a forma com que a narrativa se desenvolve, vai depender do cálculo político que está sendo feito pelo governo. Quais os objetivos do presidente, quais os objetivos da administração dele com a situação que está diante deles. E, portanto, eles calibram a narrativa e o discurso político de acordo com os objetivos que eles procuram atingir. Isso, para mim, é a vida política, como ela é. Senador, boa noite. O Lula disse que também vai ligar para o Xi Jinping. Se vê espaço para uma coalizão internacional aí de vários países se unirem para ter uma reação conjunta contra o Trump, ou isso vai atiçar ainda mais a ira do Trump contra os BRICS e o Brasil corre o risco de mais retaliação? Olha, num primeiro momento, logo que teve o que eles chamam de Liberation Day, né, lá no dia 2 de abril, todo mundo falou da possibilidade de haver uma coordenação mais estreita entre os outros países, os países que estariam sendo afetados pelas tarifas americanas, para poder fazer um movimento articulado entre eles, uma resposta mais forte, que evidentemente você responder individualmente, você tem uma determinada alavancagem. Se você está respondendo com um grupo grande de países, a sua alavancagem é muito diferente. Agora, essa coalizão, essa coordenação internacional para reagir, para se posicionar com relação
aos tarifaços, né? Ela nunca aconteceu. Ela nunca aconteceu. Eu estive em Genebra recentemente, teve lá a cerimônia de celebração dos 30 anos da organização, e eu coloquei essa pergunta, porque lá, afinal de contas, é um foro multilateral, né? É um local onde todos estão se conversando. Seria muito fácil essa troca de ideias, essa possível aproximação entre os países para se posicionar com relação a esse momento comercial que os Estados Unidos colocou diante de todos. E a resposta que me foi dada por várias pessoas com quem eu falei, por vários agentes com quem eu falei, todos disseram a mesma coisa. Falaram, olha, a preocupação agora é cada um por si. Cada um está querendo resolver o seu problema. Ninguém está querendo subir a temperatura política, está todo mundo tentando encontrar uma solução pragmática para evitar impactos que vão ser muito fortes e muito danosos às economias envolvidas. Então, essa noção de que nós vamos trabalhar pelo multilateralismo ou fazer coalizões ou associações mais estreitas, isso não é prioridade agora, não está no horizonte temporal dos países, todos eles, e nós vamos, quem sabe a gente tenha que esperar a fervura baixar um pouco, esses acordos internacionais todos serem assinados, nós estabelecermos, assim, vamos dizer, um novo normal, né? E a partir daí, então, procurar entender como que os países vão se relacionar entre si. Por quê? Inclusive pelo fato de que as regras multilaterais, né, a previsibilidade das relações internacionais está completamente comprometida. E em algum momento nós vamos ter que reconfigurar o sistema multilateral de alguma forma, vamos ter que recompor o tecido, né, o tecido de cooperação internacional e das relações entre os países, mas com a temperatura política tão alta e com os países defrontados com verdadeiros abismos na frente de cada um deles, é difícil você ter essa coordenação que exige cabeça fria, que exige um pensamento estratégico, coordenado. Eu acho que isso pode vir mais adiante, agora é difícil. Roberto, queria olhar um pouquinho para a posição americana. Os Estados Unidos fechou um acordo com os europeus, fechou um acordo com o Reino Unido, fechou acordo com alguns países asiáticos e quando ele foi tratar com o Brasil e com a Índia, ele aplicou sobre taxas muito altas. E no caso da China, ele hesita, né? Ele está seguidamente postergando as negociações. O que você acha que está movendo os Estados Unidos nesse momento? Como você avalia a estratégia americana? Acho que o que move o interesse americano move os movimentos americanos é o interesse americano. Claramente, por que com a China se toma tanto cuidado, né? O governo americano está tão cauteloso na maneira como ele lida com a China, apesar da narrativa ser muito forte, na prática, as relações, as negociações com a China têm até quase que uma pista paralela, né? À parte. Por que isso? Porque há absoluta consciência da parte do governo norte-americano que uma verdadeira guerra comercial com a China, frontal, quase que desacoplando as duas economias, teria um custo elevadíssimo para os dois lados, tanto para a China quanto para os Estados Unidos. Essa desacoplagem ela não é viável, né? Então, há a necessidade de se trabalhar essa relação, esse relacionamento comercial com a China com muito cuidado, muito cuidado. Quanto menos dependente os Estados Unidos forem da outra economia com quem ele está negociando, mais, vamos dizer assim, arrojado os Estados Unidos poderão ser, né? Mais arrojados eles poderão ser, porque não cria grandes dependências, não experimenta grandes dependências. Caso haja um desacoplamento, vamos dizer assim, o impacto econômico não será tão grande. Então, isso vai variar de país a país. Uma coisa é os Estados Unidos negociarem com, sei lá, com Lesoto,
outra coisa é negociar com a China, né? São duas coisas completamente diferentes e a assimetria de poder é diferente, o grau de dependência mútuo é completamente diferente. Eu acho que é isso que motiva, isso é que dá, vamos dizer assim, é que calibra a ação americana nessas tratativas todas. Mas economicamente, Roberto, Trump está fazendo os Estados Unidos ganhar ou perder? Porque na prática ele está provocando um aumento de tarifas, né? No caso europeu, por exemplo, era praticamente livre comércio, tinha 1% de tarifas, aumentou para 15%. Ele está conseguindo impor a sua vontade para vários países, mas está provocando aumentos de tarifa, né? Você vai ter produtos importados mais caros dentro dos Estados Unidos. Muitas vezes você vê reportagens ou análises tratando ele como um vencedor nessas negociações. Mas será que o consumidor americano sai como vencedor? Raquel, ele claramente pensa que sim, né? Senão ele não estaria fazendo tudo que ele está fazendo. Ele imagina que com essas tarifas mais altas ele terá dois grandes benefícios. Esse é o cálculo dele. Eu não estou dizendo que eu concordo com esse cálculo, estou dizendo que é o cálculo dele. O primeiro cálculo dele é de que aumentará a arrecadação e que o Tesouro Nacional arrecadará mais coletando os impostos que serão aplicados nas importações, né? A lógica dele é que ele precisa, de alguma maneira, arrecadar mais para compensar os cortes de impostos que ele acabou de aprovar naquela Big Beautiful Bill dele, né? Aquela lei grande, maravilhosa, sei lá como ele colocou, e que prevê cortes de impostos para empresas, para investidores. Então, essa redução de arrecadação que ele está promovendo de um lado com os cortes de impostos, ele quer arrecadar com os impostos à importação. Não, na minha opinião, não vai acontecer. As dimensões são completamente diferentes. Mas o segundo ponto dele é de que ele trará para dentro dos Estados Unidos investimentos, trará fábricas para os Estados Unidos, plantas que vão, de alguma forma, criar emprego, aumentar a atividade econômica e, com isso, aumentar ainda mais a arrecadação. Essa é a lógica dele. E ele pensa também que essas tarifas, se elas ficarem ali na faixa de 10%, 15%, ele imagina, supõe, estima que esse aumento não será repassado ao consumidor, que as próprias empresas, sejam os fornecedores, sejam os distribuidores, no atacado, no varejo, eles vão tentar absorver esse custo para não ter que passar esse custo adicional ao consumidor e, portanto, vender menos, né? Diminuir a demanda. Esse é o cálculo dele, quer dizer, você pode concordar ou discordar. Eu, particularmente, acho que não será possível absorver esse custo todo. Acho que alguma coisa vai parar no bolso do consumidor. E isso terá um impacto político nos Estados Unidos, mas não é o cálculo dele, com certeza não é. O tarifaço teve um impacto econômico para o Brasil menor do que se esperava com as exceções, né? Porque o Embraer é de fora, suco de laranja, enfim. Então o impacto foi menor. Até a carne, hoje a carne já está exportando mais do que está exportando né? Continua crescendo, arrumou outros mercados, o México já passou. Enfim, então assim, o está se acomodando aí um pouco na questão econômica. Tem alguns sinais aí, o Alckmin tem conversado aí com seus pares lá americanos, mas por outro lado hoje a embaixada americana repostou aí um tweet do subsecretário americano do BIT falando que estamos de olho na questão do Bolsonaro. Como é que você acha que ainda vem chumbo grosso dos Estados Unidos em relação ao Brasil? Olha, é difícil dizer, né? Porque uma coisa é certa, há uma relação inversamente proporcional, e aí vem a matemática, né, entre a temperatura política e o espaço de negociação. Quanto maior a temperatura política, menor vai ser o espaço de negociação, né? E vice-versa. Então, esse cálculo político tem que ser feito, né, pelos lados, por todo mundo. Toda vez que nós aumentarmos, dobrarmos apostas, criarmos uma narrativa mais
conflituosa, o espaço de negociação vai se diminuindo. Agora, isso que você acabou de falar, na verdade, é uma preocupação grande do empresariado brasileiro. Eu tenho falado muito, né, com empresas, com associações, etc. Por quê? Porque eles temem justamente essa narrativa de que o tarifaço, na verdade, não foi tão mal assim, né? Teve tantas exceções, estão encontrando o mercado aqui ou ali e tal. Isso, francamente, isso não é verdade. Os setores que estão sendo afetados, vai falar com o pessoal de café, vai falar com o pessoal de frutas, vai falar com o pessoal de máquinas e equipamentos. O impacto é muito grande. Lojas, eu tenho um exemplo típico, próximo a mim, um grupo que estava construindo lojas, uma cadeia de distribuição de lojas que vendiam roupas, né? Vestimentas brasileiras, fechou, não vai mais abrir. Acabou. Por quê? Porque não consegue mais importar. Não consegue mais importar do Brasil os têxteis, né? Os produtos têxteis, com uma tarifa de 50%. Então, dizer que não há um impacto, que não, isso é besteira, não é tão grave. Não, é grave sim, é importante. Muitos setores vão ser afetados. São milhares de empregos, de famílias que vão sofrer com isso. A gente não pode ignorar isso. Então, temos que tentar continuar buscando maneiras de negociar, de reduzir esses impactos em todos os caminhos. No caminho oficial, do governo, as empresas, parlamentares, seja quem for. Nós todos temos que continuar tentando, porque a situação é grave. Graça? Embaixador, o que sobra para quem não é a China, que tem a via própria de negociação, para um país como o Brasil? Qual que é a alternativa? Qual que é a alternativa, já que o Lula se mostrou para o Trump um alvo de baixo custo político? Estabelecer essas sanções, misturar a história do processo do Bolsonaro junto com essas tarifas. O que resta concretamente para o país fazer para diminuir esse problema para esses setores que o senhor acabou de citar, sabendo que é muito difícil arrumar um mercado fazendo assim, arrumar um novo mercado para substituir os Estados Unidos, por exemplo, para a indústria do tabaco no Rio Grande do Sul, para máquinas de São Paulo, para os pescados do Nordeste. Concretamente, qual que é a margem que o governo tem, que esse governo tem para reduzir aí os danos dessa situação que o senhor mencionou que é grave? Isso vale para todo mundo, não vale só para o Brasil, né? O Brasil, justamente por ter essa dimensão política, talvez sofra ainda mais com isso. Mas eu não tenho conhecimento de nenhum entendimento, nenhum acordo, esses pré-acordos, né, que estão sendo negociados com os Estados Unidos, que não houvesse muitas críticas internas nos países criticando o resultado. Por quê? Porque é uma relação realmente assimétrica. Quando o Reino Unido, por exemplo, fechou aquele acordo com os Estados Unidos, o primeiro-ministro foi criticado por todo mundo, dizendo que ele entregou a joia da coroa. Porque o Reino Unido fez um monte de concessão para ganhar concessões tópicas e ficou numa situação pior do que estava antes. A mesma coisa aconteceu com a Europa, quando a Ursula von der Leyen apertou a mão do Trump ali, fechando aquele acordo. Foram críticas fortíssimas que vieram de todos os países mesmo, vieram da França, vieram da Alemanha, vieram de todo lado, porque o que eles diziam? Poxa, nós estamos fazendo concessões adicionais, nós estamos entregando o nosso mercado, fazendo compromissos de compra, de investimentos nos Estados Unidos, em troca de uma situação que é pior do que era antes. Então, o que está acontecendo? No fundo, os países estão pagando para não ser tão ruim assim, né? Porque pior será, mas não será tão pior quanto poderia ser. Então é uma relação de assimetria muito grande. Eu não vejo numa situação dessa, francamente, é a minha opinião, eu não vejo grandes vencedores numa situação dessa. Esse tipo de negociação, esse tipo de situação terá um custo muito grande.
terá um custo para todas as partes. Eu acho que não vai ter vencedor nesse sistema, nessa metodologia de negociação, porque haverá sequelas, haverá desconfianças, haverá uma situação em que de imprevisibilidade, os investidores vão retrair, a economia global vai desacelerar, vai ser menos pujante do que poderia ser. Eu não vejo isso como sendo um momento saudável nas relações internacionais. Pois é, né, Roberto? Essa nova ordem mundial do Donald Trump vai deixar seus custos. Roberto Azevedo, muito obrigada pela sua entrevista, Poder e Mercado. Meu querido, é sempre um prazer, aliás, uma honra receber você. Muito obrigada, viu, Roberto? Sou eu quem agradece, a honra é minha. Muito obrigada, boa noite.